Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Ainda pensando sobre as questões que envolvem o governo da igreja, sobre a função daqueles que são presbíteros, eu gostaria de ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos de 1 a 6, onde a narrativa do nosso irmão Lucas diz o seguinte: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Esse texto nos aponta um acontecimento muito importante na vida da igreja do Novo Testamento. O apóstolo Paulo e Barnabé, que estava junto com ele como enviados, como missionários, como pessoas responsáveis pela igreja, como presbíteros, representantes desse corpo de presbitério que se reunia em Jerusalém naquele momento, enviados para dar suporte à igreja, perceberam que a igreja estava passando por um problema que lhes era maior do que o que eles podiam resolver. Eles entenderam que a polêmica que surgiu acerca da circuncisão, que era todo mundo que se converteu precisa ser circuncidado, e essa era a mentalidade daqueles que eram judeus e que haviam passado a vida inteira crendo na circuncisão como uma separação. O apóstolo Paulo, apóstolo chamado para pregar entre os gentios, havia tido um discernimento de Deus de que a nossa circuncisão verdadeira não é feita na carne, mas é feita no Espírito, quando nós somos separados pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. E então a circuncisão na carne era apenas um sinal. Mas os judeus não entendiam assim e chegavam a dizer, conforme nós lemos no texto, que quem precisa ser salvo de verdade tem que passar pela circuncisão. Quem quer ser salvo de verdade tem que passar pela circuncisão. E então eles tiveram algumas discussões a respeito disso e chegaram a uma conclusão. Só tem uma maneira de nós resolvermos um assunto tão importante, tão caro à igreja. Vamos reunir aqueles que dão governo, aqueles que decidem os assuntos relativos à vida da igreja. E eles então foram enviados pelas igrejas, onde estavam cuidando, para Jerusalém, para que em Jerusalém se reunissem com os apóstolos e presbíteros para decidirem definitivamente o que fazer acerca dessa questão. E então, também na igreja de Jerusalém, conforme nós lemos, havia ali alguns radicais ligados ao judaísmo, que também o nosso irmão Lucas define como alguns do partido religioso dos fariseus, decidiram também ou impuseram também o mesmo pensamento: é necessário circuncidá-los e que se obedeça à lei de Moisés. E então houve um grande concílio, talvez o primeiro grande concílio da história da igreja, para se decidir a respeito do assunto circuncisão. É de textos como esse, por exemplo, que os católicos até hoje mantêm a tradição de fazer concílios teológicos para se tomar decisões a respeito de certos assuntos. E aqui, nesta reunião, a conclusão foi: não precisa circuncidar os gentios. A nossa circuncisão é Cristo. Aqueles que quiserem de livre consciência, como judeus e pela herança judaica, circuncidarem, amém, mas não se deve impor esse jugo, esse fardo aos irmãos. Daqui desta reunião saiu uma carta assinada pelos apóstolos e pelos presbíteros, que foi levada por aqueles que saíram dali como representantes. Como houve uma certa dissensão entre eles sobre a representação, então Barnabé,
Paulo, João, também chamado Marcos, foram para direções diferentes. Então Paulo e Silas foram para um lado, Barnabé e João Marcos foram para outro, e eles foram comunicar às igrejas sobre essa decisão. E textos semelhantes a estes nos mostram algumas coisas importantes a respeito do governo da igreja no Novo Testamento. Primeiro, o governo da igreja é presbiteriano ou presbiterial. Não presbiteriano no sentido da denominação presbiteriana, mas presbiteriano no sentido de ser resolvido por presbíteros. E presbíteros que atendam aos requisitos que eu tenho colocado biblicamente para vocês nos últimos podcasts. É necessário, pois, que o bispo seja marido de uma só mulher, não dado ao vinho, tenha os filhos em disciplina, o bom testemunho dos de fora, e todas estas questões que estão postas nos textos bíblicos. E então esse governo presbiteriano, esse governo presbiterial que nós encontramos no Novo Testamento, é um governo dirigido por homens íntegros que atendem a estes requisitos. E este governo toma as decisões ou dá as direções que a igreja precisa tomar. Além disso, nós encontramos um outro dado interessante lendo esses textos do Novo Testamento, onde essas palavras gregas, presbíteros, presbíteroi, e palavras derivadas delas acontecem, que é o fato de que em nenhuma igreja local no Novo Testamento se tem apenas um presbítero, mas um corpo de presbíteros, pelo menos 3, ao que se subentende dos escritos de Paulo, sobretudo quando ele dá ordens a Timóteo e a Tito, dizendo constituam presbíteros sobre as igrejas. O que quer dizer que nós devemos entender que o governo da igreja não se faz por uma só pessoa, mas por um grupo de pessoas. Devemos entender que Deus não gostaria que nenhum presbítero estivesse sozinho e que não houvesse apenas um presbítero com o poder de tomar todas as decisões sobre uma congregação. Aliás, o desejo de Deus é que o presbitério de uma cidade seja um só, o que quer dizer que não deveria haver inúmeras denominações, inúmeros conselhos de pastores, inúmeras associações de pastores, mas deveria haver um único presbitério na cidade formado por todos aqueles que são vocacionados e que atendem a estes requisitos do Senhor Jesus para serem presbíteros e assim darem direção à igreja do Senhor Jesus baseados nas Escrituras. É um assunto um tanto quanto complexo, que poderia se estender ainda por muitos outros podcasts, mas eu creio que a ideia geral está centrada aqui nesse texto e que você consegue captar bem. Nós precisamos de presbíteros íntegros, unidos em Cristo Jesus, para direcionar a igreja do Senhor Jesus. Enquanto não temos todos maturidade para exercer esta aliança e esta unidade conjunta, oramos para que isso aconteça, porque esta unidade é uma das marcas da volta do Senhor Jesus. E à medida que ele se aproxima, eu creio profundamente que Deus tem trabalhado nestas unidades. Particularmente aqui na nossa cidade, eu vejo vários pequenos ajuntamentos de pastores que estão se unindo por propósitos diferentes, para causas diferentes, mas que estão se unindo em torno do nome de Jesus. E eu creio que chegará um dia em que estes pequenos grupos que estão se ajuntando se juntarão a outros grupos e formaremos um grande grupo de presbíteros que amam a Jesus e que querem o bem da sua igreja. Que você encontre um lugar equilibrado para você congregar, onde se busque cumprir a vontade de Deus por meio das Escrituras, onde haja presbíteros íntegros que cumpram os requisitos da Bíblia para serem presbíteros e que busquem um direcionamento conjunto para dar direção à igreja de Deus, porque ninguém está autorizado por Deus a dar direção para a sua igreja sozinho. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.